Fala galera, que é a professora Jaqueline Aguiar, professora de Química. Nossa videoaula de hoje nós vamos aprender a diferença entre substâncias e misturas. Vamos iniciar. Então vamos lá. A substância é a espécie da matéria que forma cada um dos objetos. Então a gente tem que entender que as moléculas elas são formadoras dessas substâncias. E um sistema, na verdade, é uma porção da matéria que foi escolhida para ser estudada. Então é um pedaço dessa matéria que foi escolhida para ser estudada. É o local onde as substâncias são estudadas e podem ser substâncias puras ou misturas, dependendo do que está sendo estudado. A substância pura é uma substância onde contém apenas uma única molécula, né? Nós não temos nenhuma outra molécula adicionada a essa substância. Como, por exemplo, quando a gente pensa na água que a gente bebe, né, água do bebedouro, ou água do filtro da nossa casa, essa água não é uma substância pura. Por que que não é? Porque além da água, nós temos sais minerais dissolvidos, temos cloro, então flúor. Então nós temos outras espécies que estão dissolvidas naquela água. Então, por mais que a gente não consiga ver, né, distinguir visualmente o que nós temos adicionadas àquela água, ainda assim ela é uma mistura. Então, para ser uma substância pura, teria que ter única e exclusivamente água, sem nenhum sal mineral, sem nenhum sais minerais adicionados e nem outros componentes. Então, vamos lá. Bem, a substância pura simples é formada por um único elemento ou átomo e nós podemos analisar aqui a diferença que nós temos entre essas substâncias puras simples, porque nós temos dois grupos, as substâncias simples e as substâncias compostas. Então, vamos olhar aqui os exemplos que eu coloquei para vocês? Então, vamos lá. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é do gás hélio, né? Reparem que a gente tem o símbolo do elemento, que é o He, e não tem nenhum número embaixo dele. Quando isso acontece é porque eu tenho apenas um único átomo desse elemento. Nós temos também o gás oxigênio, que é o O2, no caso aí, né? Nós temos dois átomos de oxigênio. Então, por isso que tem esse número 2 embaixo do elemento. E nós temos também o gás ozônio, que tem esse O3, onde esse número 3 também é a quantidade de átomos que nós temos. E nós temos aí no exemplo também o fósforo, que temos 4 átomos de fósforo. Então, como tem quantidades diferentes de átomos, isso aí também geram classificações diferentes. Então, toda vez que eu tenho uma substância simples que possui apenas um único átomo, nós classificamos essa molécula como monoatômica. 2 átomos, diatômica, 3 átomos, triatômica, 4 átomos, tetratômica e qualquer quantidade acima de 4 nós classificamos como poliatômica. E agora nós vamos ver a substância composta. Bem, como o nome já diz, é um composto, né? Então tem uma associação de elementos. Assim como a substância simples tem uma característica, as substâncias compostas também possuem as características dela. E a mais importante é entender que a substância composta possui sempre 2 ou mais elementos químicos. Então vamos ver aqui o exemplo que eu coloquei para vocês também. Então aqui nós temos o gás cianídrico, que a fórmula dele é HCN, né? Quando a gente for analisar os elementos que constituem essa molécula, a gente consegue perceber que são 3 elementos químicos diferentes. O H, que representa o hidrogênio, o C, que representa o carbono, e o N, que representa o nitrogênio. E nós temos embaixo também, né, aqui a molécula de água, H2O, que é tão conhecida, que nós temos também uma substância que é uma substância composta, porque nós temos uma associação de elementos químicos diferentes, que no caso é o hidrogênio, que no caso aqui está como H2, porque são 2 átomos de hidrogênio, e nós temos o oxigênio, que como o oxigênio não tem nenhum número embaixo dele, é porque eu tenho somente um átomo de oxigênio. Nós também precisamos saber que, para as moléculas que são classificadas como substâncias compostas, elas também têm classificações diferentes. Então, a substância, quando ela for binária, é porque ela tem 2 elementos químicos diferentes. Ternária, 3 elementos químicos diferentes, e a quaternária, 4. E agora a gente vai entender um pouco sobre a parte das misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Então, toda vez que eu tenho heterogênea, eu vou ter a presença de substância em mais de um estado físico. Então, na verdade, nem precisa ser apenas em estado físico, mas é porque elas possuem propriedades químicas e físicas diferentes, como, por exemplo, aqui a água e o gelo, né? A água e o gelo são formados pela mesma substância que a água, porém, estão em formas físicas diferentes. A água é líquida e o gelo é sólido. Quando eu olho, por exemplo, para um copo que contém água e gelo, eu consigo distinguir visualmente a diferença entre eles. Então, por isso que esse sistema é um sistema heterogêneo.
Um outro exemplo que eu posso dar para vocês também é você pegar um copo, colocar água e óleo, né? Água e óleo não vão se misturar. Eu vou ter, então, a separação das fases, né? Eu vou ter duas fases diferentes. Eu vou conseguir distinguir visualmente a diferença entre eles. Então, por isso que é classificado como sistema heterogêneo. Agora, a homogênea, ela tem apenas um único estado físico, como, por exemplo, água e álcool, né? Água e álcool, se eu colocar eles dentro de um mesmo recipiente, eu não vou conseguir distinguir visualmente o que é água e o que é álcool, formando apenas uma única fase. E é importante que a gente saiba em relação a essa quantidade de fase, que nós temos classificações diferentes. Então, as substâncias, as misturas que forem homogêneas, nós sempre vamos chamá-las de sistemas monofásicos, porque vai apresentar uma única fase. Agora, as heterogêneas sempre vão ter mais de uma fase, duas ou mais no caso. Então, se eu tiver duas fases, vai ser bifásica. Três fases, trifásica. E acima de três fases, nós vamos chamá-las de polifásica. Então, como eu falei sobre as misturas, né, quando duas ou mais substâncias puras estão juntas sem reagirem quimicamente em um sistema. É importante que a gente saiba que essas moléculas devem ser inertes entre si, né? Eu não posso ter essa reação química entre elas, porque quando a gente forma uma mistura, a gente nunca tem essa reação acontecendo. Ao contrário das substâncias puras, as misturas não podem ser representadas por fórmulas, mas sim por porcentagem, né? Nós vamos ver mais à frente que, por exemplo, quando a gente faz a formação de uma peça de ouro, né, ouro 18 quilates. Como que essa peça de ouro 18 quilates ela é formada? Nós temos uma porcentagem, né, que vai formar esse material. Então, nós temos a porcentagem do ouro, nós temos a porcentagem do cobre, da prata, que vai variando e conforme eu tô, por exemplo, um ouro 18 quilates tem uma porcentagem de ouro menor do que o ouro 24 quilates, tá? E podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas, dependendo de suas fases, como a gente já viu. Então, a homogênea, só para a gente recapitular, apresenta uma única fase. Toda mistura gasosa sempre será homogênea, né? Não tem como a gente misturar gases e ter uma classificação diferente. E nós temos o exemplo aí, que é o ar atmosférico, o anel de ouro, água com sal. Então, todos são sistemas que apresentam uma única fase. Agora, as misturas heterogêneas sempre vão ter duas ou mais fases, como, por exemplo, água e óleo, que não se misturam, né? Como eu vou ter duas fases diferentes, vamos classificar o sistema como bifásico. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido alguma dúvida, em breve teremos um encontro. Beijo enorme para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.